Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje, nós vamos tratar sobre o tema Novo Edital de Transporte Público de Lajeado. Converso hoje com Auri Reiser, secretário de Governo de Lajeado, bem como com o Dr. Edson Kober, assessor jurídico também do município de Lajeado. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Antes de iniciar o programa, me surpreendeu o fato de que nunca foi feita uma licitação para a concessão do transporte público, o coletivo de Lajeado. É verdade isso? Boa noite, Gerson. Boa noite a todos. De fato, nós temos uma das operadoras que tem 60 anos de história e de uma certa tradição, eu diria, no transporte coletivo em Lajeado, mas nunca participou de um processo licitatório. Acho que é importante fazer um pequeno resgate histórico disso, porque isso não é um problema das operadoras. O transporte coletivo, a história do transporte coletivo, ele foi sendo construído, de modo geral, na maioria, ou se não em todas as cidades, dessa maneira. A imensa maioria foram empresas familiares que foram sendo montadas e foram recebendo uma permissão para operar, e elas foram se adaptando à necessidade e também, de uma certa forma, suprindo a carência das pessoas na questão da locomoção. E não foi diferente em Lajeado. Só que, ao longo do tempo, isso foi sendo, através de legislações, principalmente, né, colocado num termo de forma que fosse preciso organizar cada vez mais. Como é uma concessão pública, o transporte coletivo urbano, ou ele é operado pelo município ou então é concedido. Veja o caso de Porto Alegre. Porto Alegre faz a concessão, mas tem uma empresa que é pública, que ela é de propriedade da Prefeitura Municipal, que opera uma parte do transporte coletivo. Assim também Lajeado poderia fazer, mas não é aquilo que se recomenda. Os municípios não têm hoje essa capacidade. Aliás, falando em Carris, que é a empresa de Porto Alegre, ela todo mês apresenta um prejuízo considerável que o município precisa cobrir subsidiando, com recursos do orçamento. Então, em Lajeado, a questão é, e que a legislação exige, ela precisa fazer uma concorrência aberta, pública, para que as empresas possam se habilitar e uma vez vencendo o processo, se adequando a ele, possam explorar. E é isso que nós estamos fazendo agora, porque houve uma tentativa em 2007 que restou questionada no judiciário, e ela se arrastou, essa discussão, até 2013, e o STJ fulminou aquele edital, não é? Pelas razões, enfim, que entendidas pelo judiciário, de que havia problemas e que precisava ser refeito. E é isso que nós estamos fazendo. Desde 2013, uma vez notificados e cientes daquela decisão de anular aquele processo, a administração, o governo de Lajeado, passou a montar um processo para que pudesse chegar num edital que fosse capaz de atender toda a legislação, e não é pouca coisa, que precisa ser muito bem avaliado para isso, e que fosse atender também a possibilidade de a iniciativa privada realmente se interessar em participar de um processo como esse. Porto Alegre está indo para a terceira tentativa de lançar a licitação. Nas duas primeiras, restou deserta a licitação. Nenhuma empresa se habilitou para participar do processo. Inclusive, houve um edital de abertura para empresas a nível internacional. Exatamente, aberto. Para capital estrangeiro, inclusive. No segundo edital? O segundo. E nem isso motivou. Por quê? Porque hoje é muito difícil atingir aquele equilíbrio entre a demanda, a necessidade do usuário, que sempre vai querer transporte de qualidade, mas com uma tarifa baixa, e isso é legítimo, todos nós queremos isso, mas, de outro lado, o interesse de quem vai explorar, que é o interesse econômico, financeiro e empresarial, e que precisa vislumbrar naquele negócio uma capacidade de, lá ao final do mês, auferir algum lucro. E em Porto Alegre, ao que se sabe, não está acontecendo isso, informações que se tem. E nós estamos tomando todos os cuidados para que Lajeado não passe por uma situação como essa. Bom,
para que isso pudesse, não sei se a afirmação é a mais adequada, se viabilizar, ou mas pelo menos chegarmos mais perto de ter um edital adequado a tudo isso, nós optamos por ter assessoramento profissional. Desde 2013, uma consultoria especializada em transporte urbano, né, com um engenheiro especializado nessa área, está nos assessorando. Ela foi contratada por licitação e esta empresa fez todos os estudos necessários para apontar a melhor alternativa de modelo de transporte coletivo para Lajeado, né? Alguma coisa do atual modelo que possa ser aproveitado, mas, sobretudo, visualizar aquilo que precisa ser mudado, para que nós tenhamos um transporte de qualidade, que atenda o conjunto da população, mas que também seja um serviço que não onere demais o usuário. E é isso que nós estamos, digamos assim, prestes a concluir esse trabalho e que vai se materializar num edital de licitação que deve ser lançado na primeira semana de maio. Eu gostaria de colaborar alguma coisa, Gerson, como o Auri fala nas questões da criação do transporte coletivo no Brasil. Eu andei lendo bastante sobre a questão do que alguns chamam de cartel da catraca, não que aqui em Lajeado tenha isso, né? Mas existem algumas empresas, e essa foi a tomada de posição, tanto pelos tribunais, enfim, exigindo a licitação. Por exemplo, há uma empresa, a Áurea, que é do proprietário da empresa Gol, ela tem 10 mil ônibus no Brasil. Ela atua em vários setores. Então, essa falta de disputa, que é a licitação, tem esse processo de dar oportunidade para as pessoas, as empresas participarem, também é uma disputa para tentar baixar índices ou valores, né? Então, é nesse sentido que vem essas licitações sendo feitas e exigidas no Brasil inteiro. E é uma disputa, como o Auri estava falando, de Porto Alegre, por exemplo, que não é tão simples assim. E os donos das empresas têm na sua mão um grande poder, porque o transporte não pode parar. Então, é um setor que ele pode ter as suas exigências ou barganhar as suas exigências assim. Então, é dentro deste processo. Eu gostaria também de dizer, Auri, primeiro, o município gastou 112 mil na contratação desta empresa. Quando nós chegamos a discutir, o que nós vamos fazer? Nós temos que mudar. Havia muitas reclamações do transporte coletivo. Então foram feitas 6 audiências públicas, depois mais algumas reuniões setoriais com os empresários, donos das lojas, sindicato de trabalhadores, para explicar o sistema. E foi feito um sistema absolutamente técnico, que na prática nós também não temos a absoluta segurança que vai ser perfeito. E acho que não existe nada perfeito, talvez não seja. Mas a intenção é melhorar. Uma das reclamações que tinha muito no transporte coletivo, nos bairros, nas audiências públicas, era o tempo de chegada ao centro da cidade. Tinha uma menina, que eu nunca me esqueço, porque foi a primeira audiência realizada no bairro Jardim do Cedro, ela demorava 1 hora e 5 minutos para chegar na hora de meio-dia ao centro. E a intenção é se inverter isso, que depois, mais adiante, até a gente pode aprofundar e falar mais sobre isso. Mas, basicamente, é isso. No Brasil, como outros setores também começaram, e a gente não está aqui querendo denegrir a imagem de ninguém, acho que eles prestaram um serviço até um determinado momento, e que bom que naquele momento se dispuseram a começar a fazer isso. Mas é que se tornou uma forma organizada de poder econômico, que os tribunais, eu acho que nós temos que avançar nisso, resolveram exigir a licitação, democratizar isso. Que é o processo licitatório. Surpreende o fato de que em Porto Alegre, em 2 ocasiões, ninguém se habilitou. A gente acompanha, não nos detalhes, né, o processo de Porto Alegre, mas ele interessa porque ele acaba nos orientando, né? Nós tivemos recentemente um edital lançado em Santa Cruz do Sul, que já está judicializado e suspenso por ordem judicial. É muito delicado, é muito complicado, é muito complexo fazer esse sistema. Tem que se atender muitas variantes, muitas nuances que precisam ser observadas. E como há também, obviamente, muito interesse econômico envolvendo isso, é muito delicado fazer. Em Porto Alegre tem uma disputa muito intensa dos atuais operadores do sistema com essa tentativa de fazer esse novo modelo, e isso tem causado complicações. Eu não posso afirmar aqui isso, mas em Porto Alegre deve ser muito difícil, são diversos operadores. São 5 regiões em Porto Alegre. Que provavelmente discutem isso, eles são concorrentes, ou nem tanto, porque lá é dividido em lotes, e daqui a pouco há toda uma dificuldade de conciliar esses interesses todos.
é um pouco diferente de Lajeado, mas a questão econômica de o modelo apresentado ser viável economicamente, isso precisa, porque nenhum empresário privado vai fazer investimento, e não é pouco que tem que fazer, são veículos, manutenção de todo o sistema funcionando, se lá no final não houver retorno financeiro. E a alegação que se tem ouvido é de que a tarifa praticada, que é basicamente o que paga o serviço, a tarifa proposta, ela não cobre os custos. E aí, bom, se constrói um processo onde não aparece interessado, e se os grandes, que têm capacidade de investimento, não vão para a disputa, imagina os pequenos que não teriam realmente condição, diferentemente, por exemplo, de Lajeado, que é um sistema, digamos assim, muito menor em termos de custo, né? Mas imagina se os grandes não vão, se para o capital internacional não interessa aquilo que foi ofertado, imagina os pequenos. Então, a outra alternativa é o que muitas cidades já fazem. Curitiba, por exemplo, o município de Curitiba, a cidade, através do seu orçamento, todo mês bota 30 milhões de reais para cobrir as despesas que as empresas têm de operar o sistema. Ou seja, a tarifa que é praticada lá não cobre o custo, todo o custo, e, portanto, é o chamado subsídio. São Paulo tem isso, Porto Alegre tem, por exemplo, na questão da Carris, onde ele coloca dinheiro do município para cobrir a operação dela. Carris, acho que era 2,5 milhões, 3 milhões 3 milhões mês. Não sei se tem para as outras, mas em Curitiba, aquilo que é chamado de modelo do transporte coletivo, ele é praticado com subsídio. Ou seja, se o município de Lajeado tomar uma decisão de que a tarifa vai ser baixa, a tarifa hoje é de R$ 3,10, subiu recentemente, e os empresários pediram R$ 3,80. A pedida dos empresários para atualizar a tarifa foi de R$ 3,80, aprovado R$ 3,10. Se o município quiser, diz, olha, vamos praticar uma tarifa social de R$ 2,00, pode fazer, mas ele vai ter que reservar dinheiro do seu orçamento para que no final do mês possa cobrir a operação das empresas, né? É um negócio que é feito, é um contrato assinado e tem que haver equilíbrio econômico-financeiro, porque se as empresas assumem os compromissos que têm que assumir, de outra parte, o contratante, que é o município, também tem que assumir a sua responsabilidade. E uma delas é não permitir que haja prejuízo para o operador. Isso está expresso, está claro. Então, isso é um problema. O Auri coloca uma questão interessante na questão do equilíbrio, que muitas vezes nós, como agente público lá, toma uma posição ou dá uma entrevista no sentido do equilíbrio. Bom, ou que como se estivesse defendendo a empresa. Não se trata disso. Nós estamos defendendo a operacionalidade do sistema do transporte coletivo. E a empresa sem lucro, no sistema que nós dizemos que é um sistema de lucro, ela vai querer ter seu lucro, obviamente. E se não tiver lucro, vai dar um prejuízo que logo, logo ali nós ficamos sem transporte coletivo. Okay. Bom, qual o modelo proposto para Lajeado? É o que nós vamos ver logo em seguida. Vamos a um rápido intervalo e retornamos logo após. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, agora no seu segundo bloco. Estamos tratando sobre o tema Novo Edital de Transporte Público de Lajeado. Contamos com a presença de Auri Heiser, secretário de Governo de Lajeado, e do Dr. Edson Kober, assessor jurídico, também aqui do município de Lajeado. No primeiro bloco a gente deu uma passada, vimos a questão um pouco da história, enfim, e alguma situação falamos aí do município de Porto Alegre, mas agora vamos tratar do modelo que está sendo proposto para Lajeado. Senhores, ficam à vontade para expor para nós e para nossos telespectadores. Bom, Gerson, Lajeado tem um modelo atualmente funcionando que conta com 2 empresas operadoras. A cidade é dividida em 2 regiões e cada empresa opera numa delas. Aliás, pouco se integram as empresas. Esse é um dos problemas que seguramente será sanado com o novo modelo. Apenas uma operadora fará o transporte coletivo de Lajeado, porque a nossa cidade tem 90 quilômetros quadrados, né? Tem pouco menos de 80 mil habitantes e não comporta, não é como Porto Alegre, que se divide em regiões e é necessário. Uma empresa teria dificuldade, aqui não. Entendemos que, inclusive,
o ajuste de uma tarifa, porque terá apenas uma operadora e não são duas, e os custos, enfim, poderá ter um benefício aí, no caso, para o usuário em relação à tarifa. E estas empresas, elas operam um sistema que não tem um planejamento por parte do gestor, que é, no caso, o município. Nós não temos hoje uma memória no município da história do transporte coletivo, de como é que ele é operado, de algum planejamento feito das linhas necessárias, das linhas existentes, daquilo que tem que ser modificado. As empresas atuaram muito e montaram muito esse sistema que opera hoje, do ponto de vista de itinerários, do número de horários, enfim, por conta da demanda que ia aparecendo. Às vezes, de demandas que eram traduzidas até num cunho mais político, enfim, e que carece, por vezes, de uma avaliação técnica para ver se aquela operacionalidade é realmente viável economicamente. Bom, nós vamos partir para um modelo diferente do que tem hoje. São duas empresas, elas operam mais de 300 itinerários dentro de uma cidade com 90 km² e com cerca de 30 bairros. Mais de 300 itinerários. Só para conceituar, né, Auri, a questão, há uma diferença, para ajudar o Auri aqui no raciocínio dele, a diferença entre horários e linhas, né? Se confunde muito isso. Linha, o conceito de linha, Gerson, se entrar uma quadra só, é uma linha. Então nós temos esses horários, quer dizer, linha é uma quadra, se entrar, se ele serpentear numa quadra para pegar alguém, é uma linha, nós temos isso hoje. Itinerário é o traçado que o veículo faz para sair de um ponto e chegar no outro. No caso, o ponto do bairro ou da localidade onde ele parte até a área central, que é a área para onde convergem todas as linhas. Esse é o itinerário, é o traçado. E linha? Essa é a linha, é o itinerário. E o horário, que a gente chama, para que o telespectador entenda bem, é a frequência com que esse ônibus passa naquele itinerário. Essa é a grande diferença. Há 300 linhas? Há cerca de 300 linhas itinerárias. É aquela história do mesmo ônibus que, num determinado momento, ele faz uma entrada numa quadra, sai em outra e vira uma linha diferente. E isso acaba atrasando, então, a... Engessa e, por vezes, aumenta o custo. Enfim, bom, essa é uma conclusão, uma detecção do estudo feito pela consultoria que nos trabalhou. Nós vamos inverter esta lógica. O que nós vamos fazer no novo modelo? Serão menos itinerários, que não vão deixar de atender todos os bairros e regiões, mas nós vamos ter uma ampliação dos horários. O ônibus vai passar em menos desvios, vai passar numa linha, digamos assim, mais reta, mais central. As pessoas talvez tenham que caminhar 100 metros para chegar no ônibus. No entanto, o ganho vai ser no fato de que haverá uma frequência maior de ônibus. Aquela menina que demorava 1h10 para chegar de um bairro até o centro, vai fazer isso em 20, 25 minutos. Este é o grande diferencial do novo modelo que se quer construir. E a ideia principal é de que nós tenhamos um sistema chamado radial. O ponto de convergência é a área central da cidade. Pode vir a ser um terminal ainda a ser definido na área central da cidade, mas haverá um ponto de convergência de todas as linhas. E o sistema radial significa de cada bairro ou região, que precisa de atendimento, vai sair um ônibus que vai fazer um traçado, que é um itinerário, e ele vai chegar àquele ponto de convergência. Então nós teremos cerca de 25 linhas itinerárias como essa, que vão atender que há bairros pequenos, pontos em que podem eventualmente ser conjugados com outros, mas ele vai ter um traçado no meio do bairro lá, de forma que atenda da melhor maneira possível os usuários. Ou seja, o que é atender da melhor maneira possível? O usuário tem que caminhar o menor espaço possível para pegar o ônibus ou desembarcar de onde chegar na sua casa. Agora, o que não pode, não dá, é fazer com que o ônibus passe na frente da casa de todo mundo. Isto não dá, nem aqui, nem em Porto Alegre, nem em lugar do mundo. Mas nós temos que ter um serviço que que tenha esta capacidade de atender a demanda, mas ao mesmo tempo ele tem que ser um sistema cuja operacionalidade seja racional para que ele não custe tão caro. E aí, não custando caro, ele não precisa cobrar uma tarifa tão alta do usuário. É essa racionalidade que nós queremos encontrar. Então, o sistema radial serão 20 e tantas linhas, cerca de 25,
e a frequência de horários dessas linhas que vai aumentar. Em alguns bairros mais, porque existe mais demanda de usuários, bairros mais populosos, em outros nem tanto, mas enfim, com uma capacidade de atender para que o cidadão que perca o ônibus das 6 horas da tarde, vamos pegar o horário do rush, perdeu o ônibus das 6 horas da tarde, aí o cara tem que ficar, ou a dona de casa tem que ficar lá até às 7 para poder ir para casa. Não pode ser assim. É isso que nós vamos mudar. E esse sistema radial, para concluir a ideia básica, o desenho, né, para que o telespectador possa mais ou menos compreender a ideia, ele terá uma integração entre todas as linhas, né, no que nós chamamos de uma linha circular. Ou seja, se o cidadão sair do bairro Santo Antônio e quiser se deslocar para um outro bairro e não queira vir até o centro, haverá um ponto naquela linha em que um circular vai ligar todas as linhas radiais e ele vai poder, sem pagar uma nova tarifa, dentro de um determinado espaço de tempo, 20, 30 minutos, ele vai embarcar naquele ônibus que vai passar e vai se deslocar para um outro ponto da cidade sem precisar vir para o centro e daqui pegar um novo ônibus. Então, é um sistema radial interligado por uma linha circular que vai atender a cidade de Lajeado. Basicamente, este é o desenho. Para colaborar, sim, Gerson, os horários de ônibus vai se inverter. A questão das linhas diminui drasticamente e dá um susto no início, né? Porque elas vão ser mais retilíneas, né? As paradas, normalmente eles usam até 500 metros uma parada de ônibus, provavelmente não vai chegar a isso. As pessoas vão ter que sair de casa e caminhar até a parada de ônibus para possibilitar isso. E o número de horários aumentará em 42%, ou seja, terão mais de segunda a sexta, terão mais de 500 horários. Veja, se inverte as linhas, se traz aqui para 20 e poucas linhas, se faz um circular, né, e se amplia em 42% o número de horários de segunda a sexta. No sábado também se amplia muito os horários e no domingo também. O número de horários que foram em torno de 50 horários no domingo irá para mais de 170 horários no domingo. E essa linha circular, né, com essa vantagem, tanto no terminal do centro, né, Uri, onde vai, ou no circular, como a passagem implantada vai ser o bilhete eletrônico, então vai ser poder auferir também isso de uma forma mais correta a quantidade de passageiros, porque hoje é bom que se diga, né, Uri e Gerson, as únicas pessoas que têm o controle do número de passageiros são somente as empresas. Não há outro controle. Aliás, então a gente está tateando muito no escuro com relação a essa questão. É importante frisar isso, né? Quais são os dados usados hoje para se fazer esse estudo e essa projeção do modelo novo transporte coletivo? São dados fornecidos pelos concessionários. O município de Lajeado, por isso eu falei antes que o município de Lajeado não tem uma memória estatística com dados precisos sobre o serviço de transporte coletivo, nós tivemos que recorrer aos atuais concessionários e eles é que forneceram, por exemplo, o dado de passageiros transportados hoje. São menos, segundo as empresas, sempre segundo as empresas, inferior a 10% da população. Portanto, menos de 8 mil passageiros diariamente são transportados pelo transporte coletivo de Lajeado. Mas são dados dos concessionários. O sistema de bilhetagem eletrônica é que vai modificar essa situação. Né? Nós temos, inclusive, um prazo após, né, a implantação do novo modelo, após a entrada em operação do novo concessionário, nós temos um prazo de 12 meses, onde os ajustes serão feitos mediante a coleta de dados confiáveis, sobretudo o índice de passageiros transportados, porque o chamado IPK, ou IPQ, enfim, IPK. Depende como se escreve o quilômetro, mas o IPK, índice de passageiros por quilômetro, é o que é determinante para você poder aferir claramente a relação custo-benefício do sistema. Na verdade, é quantos passageiros usam e pagam que vão determinar se aquele custo, que é bem definido através de uma planilha, é pago ou não é pago por aquela tarifa que é paga pelo passageiro. Aí entram as isenções, por exemplo, né, de várias categorias, né, alguns profissionais, outros em relação à idade, que não pagam a tarifa,
não pagam. Não é? Por exemplo, as pessoas acima de 60 anos de idade não pagam tarifa. Mas esse custo ele não é arcado pelo concessionário. Esse custo é redistribuído entre os passageiros que pagam, porque ele acaba sendo incluído no valor da tarifa. O concessionário não pode arcar, ele não pode ter o prejuízo de transportar o usuário sem que ele pague. E nós temos uma estimativa também fornecida pelas empresas de que aproximadamente 27% dos usuários do transporte coletivo de Lajeado não pagam tarifa hoje. Ou seja, de cada 100 pessoas transportadas, 27 não pagam a passagem, por uma razão ou por outra. Isso não é questão de avaliar agora. Claro que a gente tem que ter critério nisso também, mas o fato é esse, nós vamos ter a bilhetagem eletrônica, não é por um luxo, não. A bilhetagem eletrônica efetivamente vai dar a noção exata daquilo que a gente vai ter em termos de custeio desse serviço. Ok, nós chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa de hoje. Estamos tratando sobre o tema Novo Edital de Transporte Público de Lajeado. Contamos com a presença de Auri Heiser, secretário de Governo de Lajeado, bem como do Dr. Edson Kober, assessor jurídico também do município de Lajeado. Senhores, do bloco anterior foram citados vários dados pelo secretário Auri, mas eu vou deixar no ar uma pergunta e é uma grande preocupação da população. Lajeado é uma cidade polo regional, o comércio depende desse transporte público das cidades vizinhas, da população vizinha, para se deslocar até o centro da cidade. Não sei o que se prevê nesse novo modelo. Então, fica à vontade, secretário Gerson, antes que o Auri entre nesse detalhe importantíssimo, que já gerou tantas controvérsias isso, eu só queria falar na questão do percentual. O interesse da administração, até por uma questão partidária que tem essa visão do transporte coletivo, tem o interesse que mais pessoas passem a utilizar o transporte coletivo. Na questão, por exemplo, por que uma empresa só? Há uma orientação dos técnicos do Tribunal de Contas que uma empresa só, num município como de Lajeado, ele poderia, tem que ter uma empresa só porque ela acaba ajustando também uma menor passagem. Aquele itinerário que tem o maior número de passageiros, ele pode suprir aquele que tem o menor número de passageiros e tornar viável, então, lucrativo o transporte e equilibrado o transporte. Por isso, uma empresa só que deverá ser identificada também com um layout só que vai ser definido. A questão do percentual, por exemplo, o Auri falou antes, Porto Alegre, 88% das pessoas utilizam o transporte coletivo, aqui menos de 10%. Isso é uma coisa muito ruim, dado o trânsito que nós temos na cidade. Os estudantes do Diretório Central aqui da Univates fizeram um trabalho muito interessante, levaram numa audiência pública, foi lá o grupo da direção e apresentou a Univates. Hoje tem 13 mil estudantes e o dado que eles nos levaram naquele momento era que 200 pessoas, mais ou menos, estudantes, utilizavam o transporte coletivo para a Univates. Isso é um negócio que não pode continuar, nós precisamos investir no transporte coletivo. Obviamente que esse modelo novo, ele não vai ser do dia para a noite, que ele vai ser, mas nós temos certeza que estamos caminhando para um outro momento no transporte coletivo, onde outras pessoas poderão usar mais o transporte coletivo também. Eu só queria deixar esse registro para que as pessoas entendam aí, para que o Auri passe a responder agora a questão dos intermunicipais. Esse é um tema interessante, é uma pergunta muito importante, porque a gente precisa esclarecer. Esclarecer porque eu não consegui identificar, Gerson, e eu acho que o Edson também não, onde partiu isso, mas alguém inventou essa história de que os ônibus intermunicipais ou interurbanos aqui, porque nós na verdade somos um aglomerado urbano no entorno de Lajeado, é quase que uma cidade só, se tu considerar as cidades próximas aqui. Alguém inventou essa história de que a partir do novo modelo, da nova licitação, os ônibus vindos de municípios vizinhos não poderiam mais circular na área central da cidade. E a pessoa que fez isso,
não sei de onde partiu, e multiplicou, isso virou inclusive motivo de algumas pessoas se preocuparem, fazerem reuniões, ou ouvirem a prefeitura fazer cobranças em relação a isso. Alguns empresários, né? Inclusive, para colaborar contigo por causa da questão do custo do auxílio transporte. Principalmente os empresários que imaginavam, você imagina a dificuldade, legitimamente preocupados. Ou essa pessoa que fez isso é muito mau caráter, que eu não sei até hoje, ou então tinha um interesse que até agora eu não entendi, porque em nenhum momento se falou desse tipo de coisa. Por uma razão muito simples. O processo de licitação que nós estamos cuidando é um processo de licitação do transporte urbano de Lajeado. A partir dos limites de Lajeado, ele sequer trata da questão, sequer toca no assunto, nós nem podemos fazer isso. Nós estamos tratando do transporte urbano de Lajeado e este nós queremos organizar. E este novo modelo, nós queremos que seja um modelo que proteja o usuário, mas proteja também o operador. Porque se nós não protegermos e deixar com que o mercado se regule e outros entrem aqui e façam o que bem entendem, o concessionário acaba tendo problemas de se manter no negócio. Esse nós vamos proteger. Agora, em nenhum momento tratamos de fazer qualquer restrição à circulação de linhas que vêm de outras cidades na área urbana de Lajeado. Agora, tem uma providência que vai ser tomada, fiscalizada, e as ações serão fortes no sentido de coibir. Qual é a situação? É a da proibição expressa das linhas interurbanas, de veículos ou de empresas vindas de outros municípios que desembarquem passageiros, ou melhor, embarquem passageiros nos seus veículos quando estiverem em território de Lajeado. Ou seja, o ônibus que vier de Estrela, a partir do momento que é rodado de frente entrar no território de Lajeado, ele está terminantemente proibido de embarcar um passageiro. Ali vai ser a área da empresa que ganhar Lajeado. Mas ele poderá desembarcar os seus passageiros em qualquer das paradas que ele circular. E no seu retorno para o destino, né, de origem, ou seja, a cidade Estrela, ele está absolutamente proibido de desembarcar passageiros dentro do território de Lajeado. Ou seja, faz o inverso. Ele poderá embarcar todos os passageiros que tiverem como destino o município de Estrela. Portanto, nenhum prejuízo para a operadora do município vizinho que vai trazer pessoas para Lajeado para trabalhar, para comprar, para visitar a cidade, para visitar parentes, amigos, nenhum problema. Mas ele não poderá fazer transporte de passageiros que venham a utilizar transporte coletivo apenas para o município de Lajeado. Quem fará isso é o operador que vencer a licitação que será aberta agora na primeira semana de maio. Tão somente isso. E aí existem mecanismos de fiscalização que serão aplicados e seguramente nós teremos um cuidado muito grande, porque o vencedor da licitação ele tem um contrato assinado com o município. Exatamente. E responsabilidades que ele terá conosco e o município com ele, e essas terão que ser preservadas. O operador de fora, bom, ele vai ter que operar a linha para a qual ele foi contratado ou venceu uma licitação. Eu não sei como é que é a concessão dos municípios vizinhos, mas eu quero frisar isto. Vão circular normalmente nos itinerários centrais da cidade. As pessoas que vierem dos municípios vizinhos poderão desembarcar tranquilamente onde desejarem nos pontos internos da cidade, mas elas só poderão embarcar para retornar para a sua cidade naqueles ônibus da empresa que vieram. E o operador que vier dos municípios vizinhos não poderá realizar transporte interno de Lajeado. Ou seja, vou dar um exemplo, ele não poderá, a empresa de Arroio do Meio, para usar outro exemplo, embarcar um passageiro no centro da cidade de Lajeado e desembarcá-lo, por exemplo, na parada do bairro Santo André. Ele não poderá. Ele será penalizado duramente se fizer isto. Agora, se o passageiro embarcar no centro e desembarcar na primeira parada após a ponte sobre o Rio Forqueta, ele estará
agindo regularmente. É tão somente isto que vai acontecer. O resto, essa falácia, muita conversa de gente, alguns mal intencionados que tentaram contaminar o processo, dizendo que haveria uma espécie de terrorismo, assim. Eu não sei, até hoje não identifiquei o interesse que tem nisso, mas é óbvio que o município de Lajeado jamais vai abrir mão desse serviço que é prestado pelas empresas de municípios vizinhos, porque nós queremos e precisamos que as pessoas tenham a sua vida facilitada no deslocamento quando querem vir para a nossa cidade ou quando querem voltar para a sua. Jamais faríamos qualquer coisa para prejudicar o bom andamento das coisas. Então, para que fique bem claro, o transporte ou intermunicipal ou interurbano, como queiram chamar, operado por empresas de cidades vizinhas, vão circular normalmente, livremente, dentro da cidade de Lajeado, com a restrição da questão do embarque e desembarque. E uma outra restrição, para finalizar. Se tivermos uma linha interurbana que entra na cidade de Lajeado com pouca demanda, ou seja, pouquíssimos passageiros, nós vamos tentar criar um mecanismo para impedir isso. Porque um ônibus circulando no centro de Lajeado sem necessidade é um transtorno muito grande. Agora, é a demanda de passageiros que vai determinar isso. Se ele vier com 30 passageiros ou embarcar 30 para voltar, é uma coisa. Mas se ele vier com 5 e embarcar 4 ou 5 para voltar, o centro de Lajeado precisa pensar na sua organização. Então nós vamos sentar, vamos ver com essa empresa, com essa operadora, uma maneira de conciliar isso. Esta é a questão. O resto nós estamos tratando exatamente do transporte coletivo urbano de Lajeado. Ou seja, Gerson, Auri, a única coisa que muda é a questão dos limites do município, respeitado o contrato, o contrato, algumas paradas de localização e as pessoas vão poder subir normalmente nas paradas de ônibus. No início houve um comentário, inclusive, de empresários que não queriam mais contratar gente de estrela, por causa que iria aumentar isso. Nada disso. Continua, a única coisa que vai mudar é isso. Algumas paradas de lugar, readequação. Inclusive sobre paradas, eu gostaria de aproveitar, Gerson, algumas paradas novas que estão desenhadas, eu acho que até prontas, né, Auri, ainda não foram colocadas, porque na instalação do novo sistema, algumas vão deslocar do lugar. Então, teríamos um custo dobrado de colocar depois de tirar. Por isso que algumas paradas ainda não foram colocadas, paradas novas colocadas no município. Bem, senhores, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema novo edital de transporte público de Lajeado e contamos com a presença de Auri Heiser, secretário de governo de Lajeado, bem como do Dr. Edson Kober, assessor jurídico aqui do nosso município. Bem, senhores, estamos abordando o tema, mas me parece que gostaria também de questionar os senhores quanto ao novo edital, se haverá previsão da idade média dos ônibus e a questão do ar-condicionado. Bom, temas também bastante polêmicos, sobretudo do ar-condicionado. Aliás, Porto Alegre é uma das grandes questões que está no debate lá de se a frota toda deve ter ar-condicionado ou não deve ter. Recentemente, uma audiência pública tratou desse tema e me parece que o encaminhamento é de que uma parcela da frota, enfim, deve ter, porque ar-condicionado no ônibus implica diretamente no custo da tarifa. Nós poderíamos ter todos os veículos, aliás, é um dado que acho que a gente não passou no programa, o novo modelo, ele pretende operar com cerca de 40 veículos para atender toda a demanda de Lajeado. 38 mais 4 de reserva. Cerca de 40. Hoje nós temos em torno Vai dar 42. Nós temos hoje em torno de 60 veículos operando entre as duas operadoras, sim, mais ou menos é o dado que se tem, não é? E, para se ter uma ideia do impacto do ar-condicionado na tarifa, né, primeiro, um veículo novo com ar-condicionado, ele custa em média R$60 mil a mais do que um veículo sem ar-condicionado. Segundo, o custo operacional de um veículo com o ar-condicionado ligado, ele aumenta o consumo entre 20% e 30%, o consumo do combustível.
Então você imagina um veículo rodando 8, 10 horas por dia com o ar-condicionado ligado e o consumo de combustível, bom, esse consumo é calculado, vai para a planilha de custos e depois ele é levado para a tarifa. Então é muito delicado, é complexo discutir esse tema. Eu posso afirmar aqui que o edital não vai ter a exigência de 100% da frota com ar-condicionado. É inviável porque o usuário teria que pagar uma tarifa realmente muito alta. Esse tema foi bastante discutido nas audiências públicas, mas é preciso fazer esse equilíbrio, né? Então, portanto, é um tema bastante complexo, bastante complicado. O outro, que é a idade média da frota, nós já podemos antecipar isso, porque isso está no edital ou no pré-edital que ficou disponível no site da Prefeitura por mais de 60 dias para consulta dos interessados. Nós trabalhamos com uma idade média da frota de 6 anos de uso. Dá para exemplificar. Dos 40 ônibus, pelo menos 20 terão que ser novos e 20 poderão ter 12 anos de idade, para atender uma idade média. Óbvio que para nenhum empresário interessa por ônibus de 12 anos, porque no ano seguinte ele já vai ter que trocar o ônibus, ele não poderá ter mais que 12, senão a idade média aumenta. Então nós imaginamos que, né, vai haver um equilíbrio muito grande, investimento para o empresário é alto, né, 40 ônibus novos, mas se fizer, vai ter uma parte de ônibus novos e uma parte com algum tempo de uso, quem sabe 5, 6 anos, que para os padrões do transporte coletivo hoje são considerados ônibus seminovos. A média, no caso, 6 anos. 6 anos a média. Média da frota como um todo. Isso vai constar no edital? Vai constar no edital, muito claramente. Aliás, isso é um dos requisitos importantes para definir, não é, a participação ou não e até a proposta de tarifa de quem vai participar da licitação. Esse é um tema que foi muito discutido de fato. Então, são 2 itens muito importantes que são componentes fundamentais dessa planilha de custos inicial e que vai definir, bom, a partir do investimento que tem que ser feito, do custo operacional, o empresário que vai lá disputar a possibilidade de operar o transporte coletivo vai estabelecer na tarifa. E o que vai determinar quem vence ou quem não vence a licitação é quem ofertar a menor tarifa. Preço. Né? Nós não temos ainda, quando o edital for lançado, nós vamos ter um valor de referência. Não vai ser aquela tarifa, mas nós vamos estabelecer no edital o valor de referência. E esse é um tema, é um item que está sendo deixado como o último a ser definido, porque todos os detalhes que envolvem, não é, essa composição, eles influenciam ou para cima ou para baixo na definição da tarifa. Mas nós temos a expectativa muito positiva, né? Somos otimistas de que possamos lançar um edital com uma planilha acessível ao conjunto dos usuários. Gerson, eu gostaria de colocar a questão que o Auri falou dos ar-condicionados. Seria uma glória para qualquer gestor público, né, colocar ar-condicionado em todos os ônibus, né? E nós ficamos, em determinados momentos, a gente fica eufórico com isso. Só que nós temos que pensar no custo da passagem e a média que o usuário do ônibus hoje, principalmente os trabalhadores, que utilizam e é uma parte da renda importante no salário deles, vai dar lá no resultado final. A empresa que calculou a utilização de ar-condicionado calculou que aumentaria o ar-condicionado, aumentaria 18 centavos no cálculo final da passagem, né? Bom, aí a questão do ar que o Auri fala tem o custo também de manutenção do ar-condicionado que a empresa vai ter que ter. Bom, como os vidros dos ônibus vão ser provavelmente vidros blindados, há uma aglomeração de pessoas que vai estar dentro do ônibus, de vários lugares, enfim, e conglomeradas dentro de um ar-condicionado, que terá que ser limpado quase que diariamente aquilo para não ter problema de transmissão de doenças, essas coisas assim. Então isso tudo entra no custo final da passagem. Tudo é isso. E o ar-condicionado, né, Edson, tem um outro detalhe. O ar-condicionado do carro da gente, ele funciona efetivamente quando você fecha todos os vidros, aciona ele e ele consegue cumprir a sua finalidade com o carro fechado. O ônibus, a cada parada, vai abrir e fechar as portas. Abrir e fechar as portas. Por vezes vai abrir e fechar tanto a de trás quanto a de frente simultaneamente. E este é um outro tema complicado de se fazer o gerenciamento disso,
e que implica no custo disso, porque imagina um itinerário que tenha realmente, o ônibus para em todas as paradas, abre e fecha a porta, toda vez, no dia em que tiver, que é terrível, que realmente precisa do ar-condicionado, que a temperatura estiver 40 graus ou perto disso, abre as portas e aí entra o ar quente, aí o sistema tem que ampliar a capacidade, chega na outra parada, ele já começou a ficar bom. Eu sei que seria melhor do que andar com, né, o ônibus realmente fechado ou semi-fechado num dia muito quente. Agora, isto tem uma repercussão direta no sistema. Ele pode dizer, mas 18 centavos daria para aumentar hoje, a gente paga 18 centavos hoje. A cada aumento de tarifa é um aumento sobre aqueles 18. E daqui a pouco esses 18 vão implicar em R$1 na tarifa. E amanhã ou depois, sabe o que vai acontecer? O usuário vai dizer, não, mas esse transporte coletivo de Lajeado é muito caro, não dá para andar de ônibus, vou andar de carro. E aí você montou um sistema bonito, maravilhoso, mas que não se sustenta porque o usuário não anda nele porque ele ficou muito caro. Então, por isso que quando a gente começou, eu usei uma palavra, é muito complexo pensar tudo isso. E a gente está aprendendo isso na marra. Portanto, vamos tentar fazer aquilo que está mais perto do ideal. Então, assim, Gerson, o sistema, por exemplo, hoje nós temos mais ou menos 55 mil veículos em Lajeado, né? Com uma população de 76 mil. Nós temos quase um carro por habitante. Essa realidade nós precisamos mudar a respeito disso. É um outro dado que eu queria trazer. Por quê? E a administração municipal está tendo procurando ficar o mais centrada possível nisso, porque a gente tem que, pelo menos no primeiro ano do novo sistema, perceber o que se pode gradativamente fazer lá no futuro, que é a questão do ar-condicionado. Bom, para nós seria o auge fazer tudo isso, mas nós sabemos onde vai repercutir, normalmente nas classes mais baixas de salário. Então, nós precisamos gradativamente perceber como o sistema vai funcionar, como é que vai, e que custo vai ter isso, para gradativamente depois, quem sabe, ter ar-condicionado no futuro. Por isso que nós temos que estar centrados nisso, e como a Auri disse, fizemos isso, tudo bem, fica lindo e maravilhoso, mas alguém vai pagar isso depois. Eu penso que naquele primeiro ano que eu citei antes, que nós vamos ter dados precisos para aferir exatamente como o sistema, como se dará o custeio do sistema. Talvez esse ano a gente possa descobrir que bom, comporta o ar-condicionado, e aí se implanta. Mas nesse primeiro momento, seguramente, não é recomendável esta exigência. Isto pode desequilibrar o sistema. Eu morei em 86, um ano no Rio de Janeiro, por razões lá, e havia opção. Se você desejava um conforto no ar-condicionado, você pagava mais. Ok. Não sei, não se chegou a pensar isso aqui. Os chamados micro-ônibus poderão fazer isso. Lá no Rio chamava os frescão. Aqui em Porto Alegre era o executivo, né? Fresquinho, né? Executivo, isso. Então, seria, não sei as se vocês lotações chegaram... poderiam cumprir esse papel. A colaboração do Gerson é importante. Não, se chegaram esse... Sim, é uma possibilidade das lotações fazerem uma espécie de complementação do transporte coletivo. Quem deseja pagar mais. É possível. E outra coisa, Gerson, assim, que para mim, pelo menos pessoalmente, eu moro num bairro que não tem ônibus, não entra ônibus. Se tivesse um transporte coletivo no bairro, como tem para alguns amigos, provavelmente eu utilizaria o transporte coletivo. Mas isso é uma coisa que não dá para se fazer agora, porque tem que ver o potencial de uma empresa que vai ter que poder fazer isso e bancar isso. Em futuro, talvez, essas ramificações poderão acontecer. Num futuro, talvez, médio. E a expectativa é de que se mantenha hoje o valor dos bilhetes, se aumenta, se diminui? A nossa expectativa é poder começar o processo ou ofertar, ou pelo menos buscar uma tarifa inferior à que é praticada hoje, num primeiro momento. Essa é a nossa expectativa, isso não é promessa, não tem um estudo fechado. No dia que for lançado, publicado o edital, é que nós vamos ter uma noção exata dessa tarifa proposta. Mas nosso trabalho todo foi sempre nesse sentido. Vamos procurar buscar uma tarifa que, se não seja inferior, não seja pelo menos superior à que nós temos praticada hoje. Eu acho que é possível, eu penso, por tudo que a gente viu nesse processo, que é possível propor, não é, valor de referência de tarifa inferior à que é praticada hoje. E eu queria complementar ainda, Gerson, algumas coisas do edital elas não foram tornadas públicas por uma questão de preservar a questão da concorrência. E uma dessas questões da tarifa, a tarifa já havia sido calculada
antes desse aumento de combustível. Mas nem nós não sabemos, está com os diretores da empresa que fizeram o estudo. A tarifa só vai sair no último momento. Nem eu, nem o Auri sabemos disso, é uma coisa que ele tem só com ele, porque eu, inclusive, nem queria saber disso. Mas agora, com o aumento do combustível, vai ser recalculado para ver que tarifa vai ser. Pois bem, senhores, chegamos ao final do programa de hoje. Nós tratamos hoje sobre o tema o novo edital de transporte público de Lajeado. Contamos com a presença de Auri Reiser, secretário de governo de Lajeado, e do Dr. Edson Kober, assessor jurídico também aqui do município de Lajeado. Se você deseja rever este ou outros programas Entre Linha, veja no youtube.com.br/TV Univates, programa Entre Linhas. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que Muito agradecemos. obrigado pelos nossos telespectadores estarem nos assistindo até esse momento. E boa noite, até o próximo programa.